Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 25ª sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2010. Peço ao senhor vereador Salésio Kilcam que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigada, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 2ª sessão legislativa, realizada no dia 16 de agosto de 2010, às 19 horas, na sala das sessões compareceram os senhores vereadores: Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Adilson Derete, Alexandro Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilka e Seno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, a senhora presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 23ª sessão ordinária de 2010. A presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, apresentação do projeto de resolução número 06/2010. Dispõe sobre a antecipação da data da sessão ordinária do dia 6 de setembro de 2010 e estabelece outras providências. A senhora presidente colocou o projeto de resolução em discussão única. Fizeram uso da palavra os vereadores Marcos Simão Henke, Rodrigo Praz e Seno Junques. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Quarto, apresentação da moção de número 11/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fez uso da palavra o autor da mesma, e os vereadores Seno Junques, Marcos Simão Henke, Adilson Derete, Antônio Carlos Contesini, Salésio Kilka e Alexandro Lozzi, e Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Quinto, apresentação das indicações. Indicação de número 62/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Marcos Simão Henke e Adilson Derete. E em votação única foi aprovada por unanimidade. Sexto, leitura das correspondências recebidas. Sétimo, palavra livre. Inscrito na secretaria dessa casa fez uso da palavra o senhor Jailson da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria dessa Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 011/2010. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei de número 11, de 28 de junho de 2010. Regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos microempresários individuais, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e da outras providências. O prefeito de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta e consolida o tratamento jurídico diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, em conformidade com o disposto nos artigos 146, 3, a linha D, 179 e 179 da Constituição Federal e as disposições contidas na Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores. Parágrafo único. Para fins
No disposto nessa lei, aplicam-se as definições de microempresa, de empresa de pequeno porte e de microempreendedor individual contidas na Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores. Capítulo 2. Das inscrição, legalização e baixa. Seção 1. Das diretrizes. Artigo 2º. Os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresa observarão a unicidade do processo de registro e de legalização, devendo, para tanto, articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos das outras esferas envolvidas na formalização empresarial, buscando compatibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo da perspectiva do empresário. Artigo 3º. Deverão ser mantida à disposição dos empresários, da forma presencial e pela rede mundial de computadores, informações, orientações e instrumentos que permitam pesquisa prévia à etapa de inscrição, alteração e baixa de empresas, de modo a prover a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade da inscrição. Artigo 4º. Os procedimentos relativos à consulta de viabilidade, inscrição, alteração e baixa de empresas serão realizados por meio de sistemas informatizados integrados ao projeto Registro Mercantil Integrado, REGIM. Parágrafo único. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a tomar todas as providências necessárias para a completa integração dos referidos sistemas. Artigo 5º. O município adotará, para fins de cadastramento e codificação prevista na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE, parágrafo único. O chefe do Poder Executivo regulamentará a forma de atualização cadastral das empresas já inscritas no município e a respectiva vinculação à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, CNAE. Seção 2. Da consulta de viabilidade e da inscrição. Artigo 6º. É obrigatória a realização da consulta de viabilidade previamente ao pedido de inscrição da microempresa, da empresa de pequeno porte e do microempresário individual, a qual será efetivada por meio do Sistema Registro Mercantil Integrado REGIM, disponível no sítio oficial do município, e requerida preferencialmente por contador ou técnico contábil devidamente registrado no respectivo conselho de classe. Parágrafo 1º. A consulta de viabilidade deverá bastar a que o empresário seja informado pelos órgãos competentes. 1. Da descrição oficial do endereço do seu interesse e de possibilidade de exercício da atividade econômica desejada no local escolhido. 2. De todos os requisitos a serem cumpridos para a obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a natureza da atividade econômica pretendida, o porte, o grau de risco e a localização. Parágrafo 2º. Os órgãos competentes exporão, no prazo de 10 dias a contar da data da realização da consulta no REGIM, para emitir o respectivo parecer, o qual poderá ser pelo 1. Deferimento da consulta de viabilidade nos casos de atendimento de todas as normas de ocupação do solo, postura, segurança pública, vigilância sanitária e meio ambiente. 2. Indeferimento da consulta de viabilidade nos casos em que não forem atendidas todas as normas de ocupação do solo, postura, segurança pública, vigilância sanitária e meio ambiente. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo, o atendimento de todas as normas de ocupação do solo, postura, segurança pública, vigilância sanitária e meio ambiente deverá ser cumprido anteriormente ao pedido de inscrição da microempresa, da empresa de pequeno porte ou do microempreendedor individual. Parágrafo 4º. O contador ou escritório de contabilidade, optando pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devido pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, deverá prestar orientações e efetuar o pedido de consulta de viabilidade gratuitamente ao microempreendedor individual nos termos do artigo 18, parágrafo 22b, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006. Parágrafo 5º. Ao microempreendedor individual será facultada a realização de consulta de viabilidade tão somente para o exercício de atividades econômicas constantes na regulamentação específica aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores. Parágrafo 6º.
A consulta da viabilidade que trata esse artigo será gratuita. Artigo 7. O processo do registro de microempreendedor individual deverá ter trâmite especial, opcional para empreendedor na forma disciplinada pelo Comitê para a Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Parágrafo 1º. A inscrição do microempreendedor individual deverá ser realizada no portal do empreendedor, disponível no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. Após a realização e deferimento da consulta de viabilidade previsto no artigo 6º desta lei. Parágrafo 2º. A realização da inscrição do microempreendedor individual diretamente no portal do empreendedor, prescindida da realização e deferimento da consulta de viabilidade, resultará do indeferimento da inscrição municipal e revogação de eventuais documentos emitidos anteriormente à análise do pedido de inscrição pelo município, em especial dos registros provisórios do CNPJ e do NIRE. Parágrafo 3º. O microempreendedor individual fica isento do pagamento de todas as taxas relativas à primeira inscrição. Parágrafo 4º. A partir do segundo ano da inscrição municipal, aplicar-se-ão ao microempreendedor individual as disposições legais relativas às taxas aplicáveis às demais empresas. Artigo 8º. A inscrição da microempresa e da empresa de pequeno porte deverá ser realizada no sítio oficial do município após o deferimento da consulta de viabilidade. Capítulo 2 do regime tributário. Artigo 9º. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais, optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, relativamente ao Imposto sobre Serviço, ISS, cingir-se-ão às disposições fixadas pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as suas alterações, e pelas normas expedidas pelo Comitê Gestor no Simples Nacional. Artigo 10. A retenção na fonte do ISS devido pelas microempresas ou pelas empresas de pequeno porte, optando pelo Simples Nacional, somente será permitida se, observado o disposto no artigo 3 da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá observar as seguintes normas. Primeira, a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual do ISS previsto no anexo 3, 4 ou 5 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação. 2. Na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota prevista nos anexos 3, 4 ou 5 da Lei Complementar nº 123/2006. Terceiro, na hipótese do inciso 2º deste artigo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá à microempresa ou à empresa de pequeno porte prestadora de serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subsequente ao do início de atividade em guia própria do município. Quarto, na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere este artigo. Quinto, na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos 1º e 2º deste artigo no documento fiscal, aplicar-se-á a maior alíquota correspondente ao percentual de ISS prevista nos anexos 3º, 4º ou 5º da Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006. Sexto, não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do município. Sétimo, o valor retido devidamente recolhido será definitivo
e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção, não haverá incidência de ISS a ser recolhido pelo Simples Nacional. Capítulo 3º da Fiscalização. Artigo 11º. Sem prejuízo de sua ação específica, a autoridade fiscal exercerá sua atividade prioritariamente de maneira orientadora e não punitiva, junto ao microempreendedor individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte. Parágrafo único. Sempre que possível e a inflação não colocar em risco os consumidores e os trabalhadores, o auto de infração será precedido de intimação com prazo de 30 dias para solucionar a irregularidade. Artigo 12º. Fica autorizado o município de Rio do Campo, Santa Catarina, a firmar convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para realizar a inscrição em dívida ativa municipal e a cobrança judicial dos tributos municipais a que se refere a Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 13º. Compete ao chefe do Poder Executivo regulamentar esta lei no prazo de 120 dias e promover ampla divulgação do tratamento diferenciado e favorecido previsto nesta lei. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, 28 de junho de 2010. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Ofício número 169, GP/2010, Rio do Campo, 28 de junho de 2010. Assunto: mensagem ao projeto de lei número 11/2010. Senhora Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos a esta Casa Legislativa para análise de vossas senhorias, a seguida votação, o projeto de lei número 11, de 28 de junho de 2010, atendendo legislação federal. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 11 de junho de 2010. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. A Excelentíssima Senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da indicação de número 63/2010, de autoria do vereador Antônio Carlos Contesini. Indicação de número 63/2010, de 19 de agosto de 2010. A Excelentíssima Senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Senhora Presidente, o vereador que subscreve e apresenta requer que, depois de ouvido o plenário e de acordo com as normas do regimento interno, seja encaminhada ao prefeito municipal a seguinte indicação. Pede que o executivo avalie a possibilidade de trocar as lâmpadas queimadas e pôr lâmpadas de 250 watts no poste em frente ao salão do Rio Azul. Justificativa. Tendo em vista que os moradores dessa localidade teriam mais segurança, sendo que no dia 4 e 5 de setembro haverá a segunda festa do arroz nascente do Vale e a iluminação será de grande importância. Vereador Antônio Carlos Contesini. Coloco a indicação de número 63/2010 em discussão única. Vereador Antônio Carlos. Eu fiz essa indicação, presidente, porque vocês conhecem a comunidade, ela é pequena, mas ali tem um trecho meio grande de iluminação pública e se encontra, na verdade, praticamente quase todas as lâmpadas já queimadas. Né? Então, como fiz um projeto para a Celesc, até inclusive ontem começaram a fazer a rede lá, né? Então vai ser puxado o trifásico até no salão. E então a gente viu a possibilidade de dar uma ampliada na lâmpada, né? Em frente do salão, que já vai ter uma iluminação um pouco maior. Falei com o cidadão do Celeste que eles que podem pedir que eles simplesmente não faz diferença, né? A lâmpada que se encontra ali com 250 volts, para eles não faz diferença trocar. Então, gostaria que fosse aprovado pelos vereadores e que levasse o executivo o mais rápido possível, até porque a gente tem um pouco de pressa por causa da festa no dia 4 e 5 de setembro, né? Então, seria de grande importância, acho que, né, até ficaria meio chato até para mim, principalmente como vereador, que a cobrança vai ser para cima de mim, né, se no dia da festa nós tivéssemos que aquela iluminação ali apagada do tipo que se encontra, né? Não fiz antes porque já teria que esperar a rede nova, porque senão ia dar problema, a mesma coisa, né? Então seria isso, e gostaria que comunicasse o executivo o mais breve possível. Continua em discussão.
Coloco a indicação em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Município do Rio do Campo. Ofício número 025, setembro de 2010. Excelentíssima Senhora Aparecida e Fátima Capistrano Garlini. Cumprimentando-a cordialmente, venho convidar Vossa Excelência e os senhores vereadores para a solenidade de abertura da Semana da Pátria, dia 1º de setembro, às 8 horas e 30 minutos, em frente à Prefeitura, com o desfile Prefeitura até a EEB Dr. Fernando Pereira de Melo, dos alunos da EEB Dr. Fernando Pereira de Melo e fanfara Escolas Unidas. Atenciosamente, Claudenir Irineu da Silva, secretária de Educação do Rio do Campo. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloco o projeto de lei de número 011/2010 em primeira discussão. Vereador Rodrigo. Então, esse projeto trata da questão, principalmente do empreendedor individual. A gente já foi discutido ali aquele dia com o pessoal do SEBRAE, né? Então, todas as dúvidas praticamente já foram retiradas aquele dia ali, eu acho que não tem o que discutir. Sou totalmente favorável ao projeto. Obrigado. Continua em discussão. Vereador Marcos. Eu também acho que eu já escutei bem as explicações dos caras que vieram explicar ali. Esse projeto não é tão simples assim, mas só que daí, como eles explicaram aí, que daí durante um ano o pessoal já pode se manter sem o imposto depois, quem sabe o município vai ter uma arrecadação melhor, porque no começo talvez dê um pouco de prejuízo, mas eu sou a favor do projeto. Continua ainda em discussão. Coloco o projeto em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereadora Dilson. Cumprimentar aí a presidente dessa casa, a senhora Fátima, ao seu vice, o senhor Marcos Simão Henke, aos demais companheiros vereadores, também a nossa companheira, filha do vereador Salésio, que está nos assistindo, aos funcionários. Final de tarde, muito bom. Pouca gente hoje, mas é assim, essas reuniões, quando a gente muda nossos trabalhos da casa, ela não tem um conceito, porque todo mundo tem seus compromissos também. Mas eu nem viria a essa tribuna, eu nem viria, mas é uma coisa que eu vou falar diretamente com o secretário e com o prefeito, mas eu vim, só para vocês saberem e questionar, que tem muitos comentários a respeito do o porquê que o caminhão da água ele está funcionando. Então, assim, eu quero ver esse problema, porque nós, o comércio, eu como comerciante também, a gente está pedindo socorro. Porque quando não chove é uma situação difícil, né? Depois de uma chuva também, o barro que tem. Nós apenas, em Rio do Campo, temos uma única avenida, né? E a rua 29 de dezembro, que no ponto de vista está errado, devia ser avenida, né? Mas é uma rua 29. Mas dessa forma, dizer que os comerciantes não estão mais aguentando a poeira, né? É um absurdo. Então, o que eu limito aos vereadores que cobrássemos juntos e falasse, é que esse caminhão, ele porventura, fizesse esse trabalho de limpeza. Porque a gente vê em outros municípios, né, que nem Santa Terezinha, os caras fazem a lavagem do asfalto. Eles limpam mesmo, pegam o caminhão com aquela mangueira forte e vão começando, onde a água ela tem a descendência de puxar para um lado e vai levando, né, o pó, aquele barro, vai limpando. Porque ninguém suporta mais. Eu acho que é viável. Até quero que a presidência reforce e leve isso ao secretário, que é o seu João, que toma as providências e junto ao prefeito. Então, não é aqui questionar, e eu acho que faltava esse diálogo. Eu acho que, não sei se vocês, senhores, foram abordados sobre isso pelos comerciantes, mas eu fui. E eu estou sentindo na pele a situação da poeira enorme dentro das lojas. Porque onde que tem o ciclo dos carros aqui dos dois lados, que vai e volta, beleza. Agora, as lateral está insuportável. Não tem como mais.
Então, é só vir fazer esse apelo aí, para que a gente tomasse essa decisão e levasse adiante, então, esse simples recado e que vai fortalecer a todos. Eu acho que seria isso. Obrigado, então, presidente. Vereador Antônio Carlos. Meu boa noite, presidente. Em nome dela, os demais vereadores. Acho que, feito as palavras que até eu ia comentar, vereador, também fui abordado essa semana. Então, só para salientar, para reforçar, eu acho que foi muito bem lembrado, o pessoal está cobrando, tem que ver o porquê, talvez que não está sendo feito, né? Então, eu volto a falar, né? Talvez hoje, uma sessão que foi mudado o horário, mas a importância, presidente, de algum secretário participar da sessão. Eu volto a frisar a mesma frase que eu já falei aqui várias vezes, porque eu acho que é importante, um dia talvez venha da educação, outro dia venha da saúde, outro dia assim por diante. Eu acho que seria uma parceria que ficava melhor. Por exemplo, quem sabe hoje, se tivesse, o secretário aqui já podia sair com a dúvida daqui hoje. Mas também quero fazer aqui um comentário que foi abordado por vários comerciantes. Vereador, você também é um comerciante, que eu, na verdade, não entendo, mas quero, talvez a presidente vai ver, essas taxas desses ambulantes que vendem na cidade, eu não sei o quanto que eles pagam a taxa, mas me falaram que é uma muito pequena taxa. Então, eu concordo com os comerciantes, porque eles construíram uma loja na rua, eles pagam imposto, eles pagam funcionário para ficar com essa porta aberta. Então, e tem, às vezes, ambulante vendendo mais do que o próprio comércio. Então, não sei se é legal, se não é legal, se eu estou certo, se estou errado, mas eu achei que a pessoa que me questionou, acho que ela tem um pouco de razão. Então, a forma de ver, se esses vendedores ambulantes, tem de roupa, tem de joia, tem um monte de gente vendendo ambulante em Rio do Campo. Então, para ver essa taxa, o valor dessa taxa, se é viável, se não é, se pode aumentar essa taxa. Então, esse é um questionamento que eu gostaria que a presidente desse uma olhada, porque o comerciante de Rio do Campo, ele acho que está cobrando e está certo, do meu ponto de vista. Porque para quem tem uma loja aberta com funcionário e pagando os seus impostos tudo em dia, também tem um custo. Seria aí? Se o vereador me permite, até a gente comentou, acho, alguma coisa na questão quando foi feito a reforma tributária, né? Tinha alguma coisa a ver com ambulante. A gente comentou ali atrás de até fazer uma taxa diferenciada, né? Para os ambulantes de fora, mesmo se quisessem acertarem, mas que fosse um preço bem maior do que para os nossos aqui, né? Até eu vou averiguar como é que ficou direitinho isso e te trago na próxima sessão daí para a gente ver todo mundo junto como é que ficou bem direitinho. Então, tá certo, obrigado. Posso usar a tua palavra, vereador, tu encerra, que eu esqueci um assunto também importante, que já cabe dentro disso, que deixei por esquecido. Também foi abordado assim, ó, a questão do IPTU, por exemplo, que está acontecendo, está sendo distribuído e tal. Eu queria que a presidente visse junto, muita reclamação no sentido assim, ó, umas que está vindo a taxa de lixo no valor inferior do que é o correto, se era 60 nas residencial e 90 nas comerciais, tem algumas casas com 40, né, valores que não estão fechando, né, tem gente que está questionando, eu acho que tem razão, e uma outra suposição, tipo, tem pessoas, é lógico, que não foram ver a questão dos 700 metros quadrados, que é aposentado e tem apenas um imóvel. Eu só faço a pergunta para o presidente ver, que a gente questionou isso e estava no projeto junto, que era para ser divulgado em rádio, se isso foi divulgado ou não, porque tem pessoas que são aposentadas, né, e que tinham o direito, mas estavam esperando essa notícia para daí lá reclamar. E simplesmente veio a notificação pelo IPTU para ser pago. Umas têm 40, outras 100 e poucos reais. Essas pessoas não necessitariam pagar. Mas é lógico, nós temos que entender o bom senso. Se elas não foram lá, é lógico que vai vir o valor. Mas minha preocupação é que aquele dia nós comentamos se foi avisado na rádio, que eles falaram que iam fazer chamadas para avisar essas pessoas. Então, daí tem que revogar e voltar atrás. Porque não pode. Eu acho que justo tem que ser justo. Só isso. Obrigado pela tua palavra, vereador Antônio Carlos. Já o vereador foi lembrar, eu
não quero aqui citar nome, mas escutei um cidadão que tem um terreno grande. Ele falou que o imposto dele vai dar 13 ou 14 mil. Só que parece que foi na prefeitura, disse que então vai acertar, parece que vai arrumar o imposto, vai diminuir, porque vai passar a ser área agrícola, no caso. Né? Então, acho que se tem acerto para um, que tem um terreno grande, com certeza que acho que tem que ter acerto para os outros. Então, acho que vai dar uma polêmica, do meu ponto de vista. Se essa pessoa... Pode ser que ela falou de boca também, não aconteceu, né? Mas se vier a acontecer, então eu tenho que dar uma olhada nesse lado, porque, não, já conversei e eu vou acertar o meu imposto. Mas não é eu vou acertar o meu imposto. Se foi feita a lei e a lei está aprovada, se é para Pedro, deve ser para Paulo, né? Do meu ponto de vista. Eu até sugiro que o vereador, sabendo quem é a pessoa, vá Não, atrás dessa informação na vou prefeitura. ficar atrás, porque daí não é só uma pessoa que tem, né? Só para ver o que vai acontecer. Ele vai me procurar. Seria isso, obrigado. Vereador Marcos. Boa noite ao presidente desta casa e ao vice-presidente, ao secretário e aos demais vereadores e a Filipe Salésio. Sobre o imposto ali que o alemão até falou, eu também até fui abordado com os pais deles assim, até no dia da reunião do colégio, só que é casos sarteados nos outros. Só que daí for lá, algum estava errado, outro, eu até posso citar o nome ali, até falei com o vereador Adirson, o Arcidinho estava em quase 4 mil reais, foi lá ver, na verdade estava errado, deu 400 e pouco, então já ficou faceiro. Mas é casos que vem assim. Esse que o alemão falou aqui, eu acho que é o tio Fausto, o Fausto Moratelli, disse que veio 14 mil. Mas só que ali ele vai pagar dentro de 1.000 metros quadrados, ou até terreno agrícola. Eu acho que, não sei se é o mesmo caso, mas eu sei que ele falou. Mas o negócio de lavar a rua aqui, o problema maior é por causa que estão fazendo aquelas ruas calçadas, né? Por causa disso, daí os caminhões passam ali, o caminhão, a reta escavadeira, então sai passando barro por todo lado, um pouco é isso ali também, né? Porque eu vejo lá à frente de casa que não tinha barro, agora tá vindo, né? E sobre aqueles impostos ali que foi aprovado ano passado, então ali já dizia na época que tinha 15 dias para ir atrás, então, de alguma coisa errada. Então tem vários casos, né? A dona Ana Tambós, lá, o meu rapaz dela ligou ontem, dizendo que estava errado deles, você vai lá, fala com o Davi, porque eles tinham uma situação assim, que ele tinha uma casa, pequena casa que ele construiu nova, e ela tinha um chão grande, então ele pagava quase tanto como ela. E outro que tinha um chão de 800 metros quadrados, pagava 60 reais. Sei lá, ali tem alguma coisa, uma coisa diferente da outra, né? E daí que nós aprovamos esse dos vendedores ambulantes, na época foi discutido e foi botado diferenciado. Eu acho que já no projeto já está diferenciado. Na época, eu me lembro, até foi quando eu era vereador na outra época, eu batalhava bastante já sobre isso aí, porque sempre tinha esses vendedores ambulantes. Então, eu acho que já foi bastante discutido na época, né? E sobre os impostos que o Adirson falou ali, foi colocado na rádio, pelo que eu sei, foi colocado na rádio na época também. Eu não escutei, mas alguém parece que escutou que tinha sido colocado. E agora, quem não fez ainda, daí tem que esperar talvez para o ano que vem, já em janeiro, se na época foi falado, em janeiro tem que entrar já pedido lá, pelo que eu sei. Vereador, se me permite, se os boletos foram lançados agora, e eu questionei isso, eu fui lá, falei, o prefeito deu ordem, estava junto, não tem como eles voltar a palavra atrás, e o senhor Jair Mila disse que ia colocar. Para essa agora, é dessa que eu estou abordando. E se não colocaram, eu sou um cara muito coerente às minhas coisas. Vai vir mais projeto pela frente e nós vamos ter que negociar. Porque não pode fazer dessa forma. Nós estamos mexendo no bolso do contribuinte, a gente tem que defender. Se tem uma lei que protege que é 700 metros quadrados, um imóvel é aposentado, tem que seguir. Essas pessoas têm que ficar sabendo. Se elas não virem, é outro problema. Aquilo que eu coloquei, eu defendo os dois lados da coisa. Mas elas têm que estar sendo sabedoras. Só isso, vereador. E tem que ser desse agora. Não é culpa das pessoas do projeto ter vindo atrasado, do projeto de nós estar aqui votando. Não é culpa delas. Elas querem pagar, né, quando é por direito. Agora eu só estou reivindicando aquilo que eu acho que é correto. Eu sei que o Marco quer dizer, só que eu digo assim, em janeiro de cada ano tem que colocar na rádio. E esse ano parece que foi colocado no começo do ano. Alguém me falou que foi. Eu não escutei, mas alguém até dá para ver bem certo se foi colocado ou não, né?
Mas pelo que eu sei, foi colocado. Só que vários ali não escutaram, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Salésio. Eu quero aqui cumprimentar o presidente desta casa, demais componentes da mesa, todos os vereadores. Senhora Presidente, eu só venho aqui fazer duas indicações verbais. Uma em Alto Taialzinho, ali onde a Casan terminou aquela obra né, fez a tubulação ali está complicado. A hora que encontrar um caminhão pesado e cair ali dentro, não tem mais quem tira, né? Porque já o outro dia aconteceu. A fazer aquele bueirão que está ali no Luiz Longo, porque aqueles tubos estão todos... Porque os caminhões têm que chegar ali e frear, né, e é onde está destruindo tudo aqueles tubos. E a outra indicação eu tive essa semana na Santa Maria, não lembro o sobrenome do pessoal lá, mas é ali na Tifa, entra um pouco para frente, ali não é Gico, não. Ali nos Pinheirinhos dos Bogos ali. Ali para dentro, no final ali o pessoal estava pedindo, né, que o pessoal desse uma olhada ali, porque o leiteiro não está conseguindo. E de fato, até onde eu tive, é complicado. Então, era só isso. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Mais nada a tratar. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a 25ª sessão ordinária do dia 19 de agosto de 2010.